E aí fui para lá buscar meu filho. É somente uma outra forma de ter filhos. A gente basicamente Só que engravidou do coração, meio que junto com a mãe biológica dele engravidou. Então eu sempre quis ser pai, sempre pensei em, sei lá, montar minha família, ter filhos, etc, etc. O tempo foi passando, eu estava solteiro, eu sou gay e comecei a entender que gerar biologicamente, no meu caso, ia ter algumas outras implicações. Eu me dei, na verdade, esses 2 anos e meio para entender o que é adoção, para mudar. Eu morava num apartamento pequeno, para mudar de casa. Na verdade, esses 2 anos e meio foi uma reconstrução assim da minha vida mesmo, né? Mudar de casa, mudar de estrutura, tinha um paralelo muito forte com a minha mudança de significado, minha mudança de conceito com relação à adoção e com relação à adoção tardia. Eu adotei o Marcos, ele tinha 4 dias e eu 29 anos. E senti que estava na hora de ter mais filhos. Eu me habilitei, trabalhei como voluntário no abrigo, enquanto estava me habilitando, e fechei meu perfil de 2 a 3 crianças até 7 anos, com pelo menos uma menina, para contrabalancear o Marcos que eu já tinha. E a gente resolveu dar início a todos os processos. A gente, na entrevista, até brincou com a psicóloga. A gente falou, não é que a gente esteja não querendo engravidar, mas a gente, para ter um filho, seja por um jeito ou por outro, a gente tem que começar a tentar. Então a gente começou todos os processos ao mesmo tempo e a adoção foi o que aconteceu primeiro. Todo mundo que adota, adota porque não vê diferença entre o adotado e o biológico. Então eu sempre brinco, a ordem dos fatores não altera o produto. Entrando em contato com a vara da infância da cidade do Vini, o Vini não é de São Paulo, o Vini é mineiro. E eles tinham, algumas crianças estavam disponíveis e que não tinham pretendentes. O Vini, que estava fazendo 8 anos, não tinha nenhum pretendente na comarca, nem próximo, eles já haviam consultado. E aí eu me interessei. E aí me deu um estalo, eu falei, nossa, é meu filho, vamos lá, chegou a hora. Não tinha, já tinha o ok do juiz aqui, mas eu não estava ainda nem na fila de espera aqui em São Paulo. E aí fui para lá buscar meu filho. Como toda criança, eles aprontam, eles fazem manha, são teimosos, não podem fazer lição, mas isso nada que nenhuma criança não faça. São todos normais, já estão todos adaptados. No começo do processo, a gente definiu o nosso perfil como adoção tardia e especial também, porque a gente pretendia adotar 2 irmãos. E não sei se teria muito porquê, acho que a gente sempre achou que, como a gente podia engravidar, a gente não fazia questão de adotar um recém-nascido, principalmente porque a maioria das pessoas que se habilitam para adotar querem um recém-nascido. Então a gente falou, vamos basicamente, assim, a dificuldade para uma criança maior ser adotada é muito grande. E a gente não tinha uma restrição. A gente não tinha dessa preferência. A gente gostava da ideia, enfim. A gente achava bacana, assim, ainda mais sendo irmãos, sei lá, 2 e 5, 3 e 6, uma idade que eles já iam talvez interagir mais com a gente. Como a gente foi habilitado pelo juiz para adotar 2 crianças e no fim das contas veio o Davi sozinho, sem irmãos, né? A gente legalmente continua habilitado e no cadastro nacional para mais uma criança naquele mesmo perfil inicial nosso de 0 a 6, qualquer raça, qualquer sexo. Nosso lar é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como missão promover o ser humano nos aspectos físicos, morais e profissionais, dando a todos condição de caminhar sozinho. A maior quantidade delas, nós vamos dizer assim, 40%. O restante não volta, não. Ou se volta para a família, depois volta para o abrigo.
porque principalmente se a desestrutura está na mãe. Se a mãe se droga, se a mãe é alcoólatra, ela não responde pelos atos dela. Porque quando você tem uma mãe mais centrada, mesmo que o entorno da família não é muito, aquela mãe ela vai proteger aquele filho. Se ela é desestruturada, às vezes, mesmo que a família queira, não consegue fazer com que a criança fique lá. E aí ela volta para o abrigo. Eu fui para o abrigo porque os meus pais, eles bebiam muito, tinha muita briga familiar, meu pai agredia muito a minha mãe. Quando eu fiz 4 anos, eles levaram a gente para o abrigo. Quando os meus pais adotivos me conheceram, eu tinha 9 anos. Aí quando minha mãe faleceu, aí já foi mais fácil, porque o meu pai também já não tinha muito poder nisso, e eu declarei na justiça que eu preferia ser adotada do que ficar lá. Eu tenho 2 irmãos. O do meio ele deve estar com 15 anos e o mais novo está com 13. Foi muito difícil porque a gente era muito apegado, assim como era apegado com todo mundo. Então eu não queria sair de lá de jeito nenhum, porque lá era minha família. E no começo, nesses anos, eu já estou uns 8 anos aqui. No começo eu sempre ia, todo ano, todo meio do ano eu ia lá visitar eles, é sempre aquela emoção, né? Aí às vezes dá muita saudade, só que agora eu estou meio afastada, eu não sei. Aí, às vezes eu não sei o que eles estão pensando, eu não sei como que eu vou reagir e como que eu vou poder ajudar eles. Eu sei que eu quero ajudar, mas eu não sei de alguma forma, porque eu sei que está chegando o tempo deles saírem de lá. E lá na cidade onde eu morava é difícil, porque a maioria das minhas amigas saíram de lá, iam ou casavam, tinham filhos e se viravam do jeito que pode. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu tive sorte de ser adotada, mas eu quero poder fazer alguma coisa por eles. Às vezes são grupos de irmãos, porque existe uma tendência entre os fóruns e as agências que cuidam da adoção de fazer com que irmãos sejam adotados juntos. O que por um lado é muito bom, porque não se separa os irmãos, mas por outro lado faz com que a adoção fique retardada, porque quem vai adotar, por exemplo, vai adotar um grupo de crianças e não uma criança só. A adoção, ela é do fórum para o abrigo, nunca é do abrigo para o fórum. Então, o juiz que encaminha o ofício, já com a criança, né, estabelecida, e aí já foram 5 crianças adotadas. A maior parte dos abrigamentos acaba sendo feita por causa da pobreza. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reza que a responsabilidade primeira é dos pais. Quando os pais falham, a responsabilidade vai para a comunidade. Quando a comunidade falha, a responsabilidade vai para o Estado. E o Estado, primeiro o Estado executivo e, por último, o Estado judiciário. E nas varas da infância é da competência dos psicólogos toda e qualquer situação relativa a uma criança ou adolescente em risco. Que risco é esse, né? Risco por ter os seus direitos violados de alguma forma, o risco por estar inserido numa família com um índice de vulnerabilidade social alta, entre outros fatores. Minha mãe adotiva, ela não pôde ter filhos, então ela sempre quis, mas não podia. Quando eles chegaram lá, a ideia deles era adotar um bebê. Eu não lembro de verdade que eu sou adotada. Apenas só me perguntavam, você é adotada? Ah, eu sou. Mas não tem como, não fica aquela lembrança, é um convívio normal. É comum, tem aquelas brigas de toda a família, nada demais. É uma coisa normal, completamente... Para mim, se alguém não me perguntar ou não me lembrar, eu também não fico pensando, eles não são os meus pais. Para mim, eles são os meus pais, vão ser sempre. Você adota, inclusive, seu próprio filho. Na hora que nasce, a questão do cuidado, do carinho, do amor, mas você adota seu filho, que o amor vai crescendo aos poucos. Cheguei lá no abrigo, falei com a coordenadora, falou, não, vamos lá na escola que você já fala com a professora, que eu queria entender como é que ele estava, né, de nota e tal. E aí a gente foi para lá, eu, a coordenadora e a assistente social, chegamos lá na sala de aula dele, ela abriu a porta, ele estava em pé, de costas para a porta, falando com a professora.
E aí ele olhou para trás assim, aí o olhinho dele fez assim, coordenadora do abrigo, assistente social e o cara que estava lá, que ele sabia que alguém ia buscá-lo. Aí ele abriu um sorriso de orelha a orelha, assim, você que veio me buscar? Aí eu fiz assim com a cabeça, sorri para ele também. Aí ele deu uma olhadinha assim, voltou para a carteira, veio a professora falar comigo, conversei com ela, marquei uma reunião para o dia seguinte. Aí dei tchau para ele assim, a gente fechou a porta, a gente estava saindo, a porta abriu, ele veio correndo e me abraçou. Aí a gente ficou um tempo abraçado assim, eu não sabia nem, assim, eu tremia, nem para chorar, porque eu estava tão sem entender de fato aquela sensação, aquela emoção toda. E aí eu dei um beijo nele e falei, filho, volta lá para a sala, que a hora que você sair eu vou estar te esperando lá no abrigo, tá bom? Ele falou, tá bom. Voltou para a sala e aí nos encontramos e, enfim, não nos largamos mais, né? A gente, desde o início, definiu o nosso perfil como de 0 a 6, então Só que quando você a gente nunca imaginou, né? Quando você define 0 a 6, até pelas estatísticas e tudo mais, é muito mais difícil uma criança de 6 anos ser adotada, ainda mais com irmãos, você pensa... Com certeza vai vir com 6. Buscam-se famílias competentes para determinada criança e não criança para família. A pessoa que quer adotar, ela tem que estar querendo ter um filho. 99% dos problemas que acontecem nas adoções acontecem por conta da cabeça de quem? Dos pais, dos adultos, não das crianças. Criança é no criança. Criança dá trabalho, criança é respondona, criança faz malcriação, biológico também faz, biológico também dá piti. Então, é uma criança como outra qualquer. Para mim, adotar é ter um filho como qualquer outra forma de ter um filho. Por uma gravidez natural, por uma fertilização, qualquer outro tipo de adoção. Ou de maternidade, paternidade. Acho que é formar uma família. Adotar pra gente foi a nossa forma de aumentar a nossa família, de ter um bebê com a gente. Eu poderia não ter sido um bebê, mas formar mesmo o nosso time.